1 João, capítulo 1, do 1 até o 10. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Diga: Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer e te louvar por tudo que tu já fizestes em nossas vidas, pela manhã, agora à noite, pela tua doce presença nesse local, Pai. Verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor está aqui. Queremos, Senhor, te pedir que essa palavra possa ser bênção em nossas vidas, que essa palavra possa, Pai, gerar vida dentro de nós e que essa vida multiplique para muitos e muitos, ó Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Pai, eu não tenho a capacidade de dizer absolutamente nada, de falar nada, de convencer ninguém a nada, mas o Teu Espírito Santo sim. Que toda a atenção, toda a reverência seja levada ao Senhor, Pai. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, esse texto, tanto o Evangelho de João, como a primeira carta de João, as cartas, foi se dado no momento em que João era o último dos discípulos, porque todos os demais já tinham sido martirizados. E parte do Evangelho, o Evangelho sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam pelos papiros da igreja naquela época. Só que grande luta se levantou contra a igreja. Várias seitas se levantavam, fazendo uma miscigenação de seitas, de doutrinas, para combater o Evangelho de Cristo. Principalmente o gnosticismo, que se levantou de uma forma muito ferrenha contra a igreja. Eles diziam que o Deus do Velho Testamento não poderia ser o mesmo Deus do Novo Testamento. E eles diziam também que somente eles tinham uma revelação dada por Deus e que mais ninguém teria aquela revelação, que somente eles teriam essa revelação. E vários costumes helenistas, costumes gregos, persas, egípcios, várias outras seitas, era uma mistura, uma miscigenação, era um sincretismo religioso muito grande.
e que começava a tomar força e começava o quê? A prejudicar a igreja de Cristo. E João então se levanta e escreve essa carta, tanto o seu evangelho como a carta, os assuntos são praticamente os mesmos aqui no início. Se você pegar o evangelho de João e começar a ler, comparando com as cartas, são bem semelhantes. E João, então, ele começa dizendo, ele começa expondo, né, a intimidade que ele teve, não só ele, mas os demais discípulos também, que eles tiveram com Jesus. Né, ele diz, olha, aquele a quem nós vimos, aquele a quem nós ouvimos, aquele a quem nós tocamos. Ou seja, não era qualquer um que poderia se levantar, não, eu sou discípulo e eu vim da parte de Cristo. Não, eles andaram com Cristo, João andou com Cristo, ele teve intimidade com Cristo, ele viu Jesus realizando os milagres, ele viu Jesus alimentando as multidões, ele viu Jesus operando sinais e maravilhas. E ele podia dizer com total propriedade, com total firmeza, né, que ele viu, ouviu e tocou em Jesus Cristo. Você imagine, né, ele se lembrando de Jesus alimentando aquela multidão, aqueles pães, aqueles peixinhos, Jesus expulsando os demônios, o cego sendo curado, né, o paralítico andando, e ele ouvindo os ensinamentos. Imagine João se lembrando, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Que dádiva, que bênção! Ele podia falar com toda firmeza, porque ele conheceu, teve intimidade com Jesus, ele andou com Jesus. E ele vai ainda muito mais além. Ele começa o versículo dizendo, olha, o que era desde o princípio. Ele vai mais além ainda. Ele começa falando, olha, aquele que era desde o princípio. Aquele que estava na criação, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que é Deus. E ele conclui dizendo, olha, da parte dele nós o ouvimos e nós tocamos. João, então, ele está autenticando ali a sua condição de discípulo de Jesus, referindo a todo ensinamento que ele teve, a intimidade, participando com Jesus, ele e os demais discípulos que já tinham falecido naquela época, refutando assim qualquer heresia levantada naquele momento e perpetuando as palavras e ensinamentos aprendidos pelo próprio Jesus. O que era desde o princípio. Aí nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz, o próprio João citando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a própria vida, ele se refere a Jesus, na mesma pessoa como o Pai, ele fala tanto da natureza humana,
de Jesus como da sua divindade também, referindo-se a Jesus como o verbo da vida. Ele era a própria vida. E a vida, no versículo 2, a vida se manifestou. Versículo 2 de 1 João. A vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai. A vida se manifestou. A vida se manifestou através de quem, irmãos? De Jesus. A vida se manifestou através dele. Mesmo ele sendo divino, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Senhor, ele então vem a esse mundo e no modo já de humilhação, por ele ser Deus e tendo se feito homem, ele a si mesmo se humilha e vem a esse mundo para nos salvar e nos resgatar. Ele sendo Deus, ele sendo Rei, ele sendo Senhor, ele sendo Deus, ele se fez homem, ele sendo Rei, ele se fez servo, ele sendo santo, 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 se fez pecado por nós, morrendo naquela cruz. Nós não podemos nos calar mediante ao que vimos e ouvimos, para que todos tenham esta vida que foi manifestada. Ou seja, João diz, olha, nós não podemos nos calar com aquilo, com essas mentiras que estão se levantando, com aquilo que estão dizendo, nós não podemos nos calar, porque nós sabemos que Ele trouxe a vida, que a vida se manifestou através de Jesus, e nós andamos com Ele, nós tocamos nele, nós ouvimos os seus ensinamentos, e nós não podemos nos calar, mediante a essa situação. Imagine a alegria desse discípulo, a tamanha alegria dele poder falar de Cristo de uma forma tão especial, porque andou, caminhou com Jesus. Em João 1,14, ele já afirma que Jesus veio a esse mundo em forma de homem, e a si mesmo se humilhou. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Ele não podia deixar de anunciar, ele não podia deixar de falar dessa verdade, de tão grande sacrifício, daquilo que aconteceu, daquele sacrifício da cruz. Não podia deixar que passasse e que ficasse para trás e que as pessoas não mais se lembrassem. Mas era algo que deveria estar avivado no coração de cada um, tamanho sacrifício. Nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar, mediante aos problemas, mediante as dificuldades, que o sacrifício de Cristo, que a cruz, saia da nossa mente, saia da nossa vida. Porque foi naquela cruz que eu e você fomos resgatados do pecado e da morte
eterna. Foi naquela cruz, com aquele sangue derramado, em que a nossa salvação chegou através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus continua dizendo que Deus é luz e que nele não habita trevas nenhuma. E a palavra de Deus nos impulsiona a sermos imitadores de quem? De Cristo. Não é verdade? É ser imitador o quê? Do pastor Jorge, do Edilson, do Márcio. Vocês vão cair do cavalo, que a gente é homem falho. Imitadores de Cristo, irmãos. Ele é luz, nele não habita trevas nenhuma. E se eu sou imitador de Cristo, em mim não pode habitar? Em mim não pode habitar o quê? Trevas. Mas como isso então? Se eu sou pecador, como que eu posso ter esse acesso, esse livre acesso a Deus? Ele sendo luz, perfeito, santo, puro, majestoso, digno de adoração, de honra, de glória, de poder, de adoração. Como então ele sendo perfeito e eu pecador, eu tenho que ser imitador de Cristo? Como eu vou conseguir me achegar a Ele, ter um relacionamento com Deus, se eu sou pecador, se em mim habita o pecado? Versículo 7, vamos ver o versículo 7, 1 João. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se o versículo terminasse aqui, acabaria a nossa esperança de termos o quê? Comunhão com o Pai. Mas o finalzinho do versículo diz o quê? O que diz aí no finalzinho? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus derramado naquela cruz faz com que você tenha acesso direto ao Pai. Faz com que você seja luz, faz com que você resplandeça a luz de Cristo também. Porque Ele é luz, nele não habita treva nenhuma. Não pode haver pecado em Deus, não pode haver pecado, não pode haver variação de dúvida nele, porque Ele é santo, porque Ele é luz, porque Ele é perfeito, e a Bíblia me impulsiona a ser como Ele é. É fácil? Não é fácil, porque nós habitamos num corpo carnal que é pecador. Mas Jesus veio a esse mundo para nos dar o maior exemplo, porque Ele se fez homem, Ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos, e não pecou em nada, porque Ele é luz. Eu tenho que ser luz. Você é luz? Se você é luz, você não pode estar envolvido em trambique nenhum. Se você é luz, você não pode estar envolvido em esquema nenhum. Se você é luz, você não pode estar envolvido em infidelidade nenhuma. Se você é luz, você não pode estar envolvido em pornografia. Se você é luz, você não pode estar envolvido em mentira. Se você é luz, você não pode desejar o mal de ninguém. Se você é luz, você não tem para onde correr, a não ser seguir Jesus.
Nele não habita esquema nenhum, irmãos. Nele não habita jeitinho nenhum. Se você está pensando que seguir a Deus é você dar um jeitinho aqui e dar um jeitinho ali, dar uma pernada em um ali, uma pernada em outro ali, eu quero te dizer que você está em trevas, irmão. Aquele que não está na luz, ele está em trevas. Eu quero dizer para você nessa noite que não há meio termo, não há um outro caminho a ser seguido. Mas Diácono Márcio, como é difícil andar 100% nessa luz, como é difícil ser 100%, é difícil. Mas Deus nos chamou para sermos homens e mulheres valentes, para lutarmos, para irmos contrário ao curso desse mundo, para dizer não. Porque a vontade da nossa carne é simplesmente ir contrário à luz, é ir em direção à vontade da nossa carne, é fazer aquilo que ela tem desejo. A própria palavra diz que há uma luta entre carne e espírito, que um se opõe contra o outro, e muitas vezes nós estamos nesse meio, a carne puxa para um lado, o espírito puxa para outro, e para que lado eu e você temos nos inclinado? Não é fácil, meu irmão, minha irmã, mas é possível. Quantas vezes eu já disse para o Senhor, eu falava assim: Senhor, eu não faço mais isso. No outro dia eu estava fazendo. É porque não é na tua força. É Ele que vai te capacitar. A gente tem que abrir o nosso coração e falar: Senhor, está muito difícil para mim. Eu não vou conseguir passar por essa prova, eu não tenho forças para passar. Me ajuda, porque não é a minha força, mas é a tua. Me ajuda. E você sabe tomar posição, você tomar propósito, você seguir em direção a Jesus e você depender 100% dEle, porque Ele vai te dar a sua vitória. Não vai ser na tua força, mas vai ser Ele te capacitando. O inimigo sempre vai querer que haja variação de dúvida em nós. Sabe o que é isso? É nós tomarmos uma posição de cristão, né? Todo mundo lá no meu trabalho sabe que eu sou cristão, todo mundo na minha rua sabe que eu sou cristão, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu falo. Eu sou violento, eu sou arrogante, sou brigão. Calma aí, mas que cristão é esse? Ele pega a família dele, vai para a igreja, daqui a pouco está discutindo ali, está quase saindo num tapa ali com o outro, porque tomou uma fechada, porque não sei o quê. Não pode haver, irmãos, variação de dúvida em relação a quem nós somos. Nós não podemos ser luz e ser trevas. Nós temos que ser luz. O diácono Pedro de manhã pregou aqui falando sobre o alicerce, né? Sobre a casa edificada sobre a rocha, né? E que a base de tudo é o alicerce, que as tempestades vêm, mas quem está alicerçado em Cristo permanece. E esse mesmo alicerce se refere também a essa palavra, que fala sobre luz, que Ele é luz e que nele não habita treva nenhuma.
Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes para que que o pecado na nossa vida seja como um tropeção. Opa, tropecei, escorreguei, posso ter caído, me levanto e continuo a minha caminhada. Eu e você, se nós somos luz, nós não podemos viver na prática do pecado. Eu não posso ser escravizado pelo pecado. Eu não posso ser dominado pelo pecado. O pecado não pode ser aquele que gerencia a minha vida. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que me decidir. Eu falo em cima do muro, eu gosto daquele negócio que eu conto. Quem já ouviu falar um negócio aí de cima do muro aí? Quem nunca ouviu falar daquela ilustração que eu falo aqui sobre o negócio de cima do muro? Quem nunca ouviu falar? Levanta a mão alta aí. Então, para o Marcelo e para a Mônica, eu vou contar de novo. Posso contar? Então, o Marcelo vai ser o meu exemplo. Está lá o Marcelo. Morreu não, Marcelo. Está lá um muro, de um lado está o anjo, do outro lado está Deus, do outro lado está o diabo. E o Marcelo está lá em cima do muro. O Marcelo e a Mônica de mão dadas. Até para lá o casal vai. É só uma brincadeira, tá, Marcelo? Mas com fundamento de verdade na ilustração. Aí o Deus está lá, o anjo está lá, Marcelo, Mônica, sai de cima desse muro, vem para cá, vem para esse lado aqui está as coisas de Deus, aqui está tudo aquilo que é bom, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e o anjo ali já falando, se esgoelando, chamando Marcelo, chamando Mônica, e ele sem saber o que fazer, ainda em cima do muro, e dá um estalo assim no Marcelo, o Marcelo olha para a Mônica e fala assim, pô, Mônica, o anjo está ali, se acabando, chamando a gente para lá, mas o diabo não fala nada, só está rindo para a gente, e fazendo assim. Eu não estou entendendo nada, não era para ele estar chamando a gente também, para ir para o outro lado do muro? Aí, Marcelo chega, ô seu diabo, deixa eu falar aqui com o senhor, mas o anjo está assim, e você não está fazendo esforço nenhum para mim e para ir, o que está acontecendo? Aí ele dá aquela risadinha assim, aquele sarcasmo assim, aquele cantinho de boca e fala, pô cara, o muro é meu. Quem está em cima do muro está inclinado para outras coisas, irmãos. Lugar de crente não é em cima do muro. Lugar de crente é aos pés da cruz. Passe o que passar, comendo arroz e feijão, com R$1 no bolso, com R$1.000 no bolso, com 100 mil na conta, com 200 mil na conta, com enfermidade, com saúde, com sapato rasgado, com carro novo, com carro velho, andando a pé, andando de van, andando de bicicleta. O lugar do crente é aos pés da cruz. O meu lugar, o seu lugar, é aos pés da cruz. Porque quando nós estivermos aos pés da cruz, a luz que é Jesus vai estar sempre brilhando em nossa face, irmãos. Mesmo que você, irmão, tenha escorregado, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha desanimado por algo que tenha acontecido na sua vida nessa semana, ou simplesmente por algo que já vem se arrastando há algum tempo na sua vida, esse é o momento que o Senhor te traz a tomar uma decisão, para você resolver, para você acertar, para você corrigir. Sabe por quê? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Não pode haver acusação ou culpa que possa te dominar, irmãos. Qualquer pecado, qualquer culpa, o Senhor pode perdoar e Ele quer te perdoar. Ele quer pegar nas suas mãos e te levantar novamente e te erguer para você caminhar de novo, para que você brilhe a luz de Jesus. Para que você brilhe a luz de Jesus. Se você se sente preso, se você se sente dominado por alguma situação, esse é o momento em que o Senhor te diz que o teu pecado, ele é perdoado. Basta você confessar e deixar. Diácono Márcio, mas é um problema muito sério que aconteceu. E se eu trouxer à tona, eu vou ter que passar por algum processo, vou ter que chegar a alguém, pedir perdão, vou ter que me humilhar, vai acontecer isso, aquilo, outro. Mas é uma decisão que você tem que tomar, meu irmão. Se você confessar e deixar, peça direção ao Senhor, porque Ele vai te levar a bom termo nessa situação. Ele vai dar a vitória para você em nome de Jesus. Porque você é luz. Porque em você habita a luz, que é Jesus. Em você habita essa luz e não pode haver nenhuma aparência de trevas. É preciso que você continue lutando. É preciso que você continue a cada dia querendo ser igual a Ele, tendo comunhão com Ele, andando em luz, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, buscando a sua face, buscando relacionamento com Ele. Se você quer ter essa luz, se você quer andar em comunhão, se você quer ter o seu alicerce edificado sobre a rocha, você precisa buscar relacionamento com Deus. Na aula de batismo eu bato muito nessa tecla. Quem fez aula de batismo aí comigo sabe. Eu falo para eles, olha, é buscar relacionamento, é buscar intimidade, é buscar, sabe, relacionamento, é estar orando, é estar lendo a palavra, é estar buscando a face do Senhor, é estar se derramando diante dEle, porque lutas, dores e aflições nós vamos ter, irmãos. Quem aqui não gostaria de ter nenhum tipo de luta ou de dor ou de aflição? Levanta a mão aí. Eu não. Então eu vou dizer uma coisa para você. Só morrendo. Só morrendo. Porque o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis, mas tende. Enquanto a gente estiver aqui, irmãos, a gente vai ter essa luta. A gente vai passar por dores, a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por lutas constantemente. E sabe o que vai acontecer? Quem está passando aí por uma luta muito grande? Levanta a mão assim. Amém. Deus vai te dar a vitória. E sabe o que vai acontecer quando Ele te der a vitória? Vai vir outra luta. Leva-me junto para as águas de descanso. Ele nos tira da água turbulenta, leva-nos para a água de descanso, Ele nos refrigera, nos dá força e voltamos para a água turbulenta novamente. É preciso que nós estejamos alicerçados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a palavra-chave dessa noite, e o Senhor te trouxe aqui, para você ouvir que Ele é luz.
e que você também deve ser luz. Não deixe que nenhuma treva venha tomar conta ou a dirigir a sua vida. Não deixe ser dominado por nenhum pecado. Não deixe que a sua vida venha a se perder por um momento de prazer, por um momento em que você se deu bem em alguma coisa, em algum esquema, em alguma situação. Né? Como minha mãe sempre diz, mais vale o feijão com arroz e andar de cabeça erguida. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Se estamos passando por alguma luta, é o quê? É um aperfeiçoamento. Ele está nos aperfeiçoando para receber aquela bênção, para receber aquela vitória. Ele está, sabe, nos ajustando, nos moldando. Está nos ensinando. E muitas das vezes, nós passamos por situações que são provas em nossa vida, para mostrar, a gente mostrar mesmo de que lado a gente está, sabe, Edilson? Se você está do lado da luz, se você é treva. Cadê o Alex? Ah, o Alex. Alex, ele deixa eu falar disso aqui, que eu já comentei com ele. Ele deixou eu falar anteriormente, então eu acho que eu posso falar agora também. Do pescador. Alex, tadinho, desempregado, passando uma situação difícil, igual eu já passei também, né, Alex? Nossa, já passei cada desemprego, irmão, difícil, mas que prova abençoada. Depois, né, depois a gente vê, a gente fala, que prova abençoada. Mas para quem está passando, tadinho do Alex, aí desempregado, vou só resumir a história dele, né? Aí chega alguém conhecido dele, muito amigo, aquele tapinha no ombro. Pô, tem um negócio bom para você aí. Pô, você está desempregado, ó, traz para mim aí a sua carteira, traz para mim seus documentos, que eu tenho participação do negócio aí de pescadores, e eu vou te colocar nesse esquema também, para você receber um negócio de um salário aí por mês, e você só me dá os 3 primeiros meses e o resto é seu, alguma coisa assim. Aí, pô, o cara é desempregado, e vê uma situação dessa, com família, conta para pagar, filho, pô, tu não vai balançar? Fala a verdade, quem não ia balançar aí? Eu balançava, cara. Opa, calma aí, é uma oportunidade. Uns iriam falar assim, bênção de Deus, glória a Deus, que bênção na minha vida. Mas sabe, a gente tem que analisar, a gente tem que dobrar o nosso joelho e tem que orar, e tem que pedir direção, e tem coisas que a gente tem que entrar de sola. Não quero, não aceito. Você está vendo que é um laço, você está vendo que é uma armadilha, e você se deixa ser seduzido pela sua necessidade. A sua necessidade é colocada acima do seu caráter. Aí, o diácono Alex foi para casa, pensou, e olha, meu irmão, muito obrigado, mas eu não quero, Deus tem algo melhor para mim, Deus vai me dar a minha vitória, e não aceitou aquilo ali. Aí depois de um tempo atrás, estou eu vendo o jornal, aí eu comentei isso que eu vi no jornal, eu comentei com ele, aí ele me contou essa história. Eu não sei se é as mesmas pessoas, a mesma quadrilha, ou se foi coincidência. Eu via muito a CBN, gostava de ouvir a CBN, olha o merchan aí, ó. E aí, ouvi ali que tinha sido preso algumas pessoas que faziam parte de uma quadrilha com esquema de fraudar, né,
esse ministério aí da pesca e da caça, colocando trabalhadores que se passavam por pescadores e que não eram. Todo mundo foi em cana, irmãos. Tu imagina se o diácono Alex aceita. Olha que situação. Como é que ele ia poder falar que é luz? Como é que você vai aceitar, irmão, isso aí que podem estar te oferecendo hoje? Como é que você pode aceitar? Você sabe que é errado. E eu não digo isso só em termos financeiros, não. Eu digo isso em vários outros aspectos da vida. Sabe por quê, irmãos? Aquele que diz para você hoje, que te chama para tomar um copinho de cerveja, para bater um papo, para ver uma pornografia, é aquele primeiro que vai apontar o dedo para você e te acusar. Mas você não é crente? Foge dessa companhia. Vai te levar para a morte. Vai te levar para as trevas. Vai te levar para você ser separado, se separar de Cristo. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Ele quer que você seja luz. E quer que essa luz brilhe. E o mais importante é que nós não podemos viver em trevas. Mas, quando nós passamos pelas trevas, essas trevas têm que ser dissipadas, porque a luz que é Jesus, ela tem que estar brilhando em você. Aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for, onde você estiver caminhando, onde você estiver andando, você vai brilhar no meio das trevas. Porque a luz que é Jesus brilha em você. E ninguém pode tirar esse brilho de você, meu irmão. Nenhum problema, nenhuma dificuldade pode tirar essa marca de você, essa luz de você. Esse problema que você está passando hoje não pode tirar o brilho que Cristo colocou na sua vida. Não pode tirar a tua salvação, não pode tirar a tua alegria. Nós podemos até passar por dificuldades, nós podemos chorar, nós podemos nos angustiar, mas não podemos andar em trevas. Quem está entendendo essa palavra? Eu preciso abandonar tudo aquilo que me prende. Eu preciso andar na luz. Não só andar na luz, mas eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que estar com o meu alicerce fundamentado em Cristo. Eu tenho que estar sendo a luz. A luz, ela sempre vai dissipar as trevas. E Jesus nos chamou para sermos luz neste mundo de trevas. O pecado, irmãos, sabe, é como aquele leite que a gente bota para ferver. Aí tu fica lá olhando lá na leiteira o leite ferver. Caraca, vai ferver. E tu fica lá olhando. E nunca que ferve o negócio. Aí tu fala, vou lavar esse copo aqui rapidinho. Quando tu vai lavar o copo que tu abre a bica, o leite ferveu, entornou todo no fogão, sujou tudo. Um minutinho que você se distrai e pode se transformar numa sujeira total. Eu li uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, eu não vou lembrar agora o texto, mas que foi lançado um ataque sobre uma cidade fortificada.
E nenhum exército conseguia penetrar aquela cidade. E eles tentavam invadir a cidade, não conseguiam porque a cidade era fortificada. E então aqueles soldados, examinando o muro daquela cidade, examinando aquelas muralhas, eles viram que havia uma pedra, um encaixe da pedra, que não estava bem ajustado. E eles começaram então o quê? A bater ali naquela pedra, a escavar ali naquela pedra, e de uma brechinha, toda aquela cidade foi invadida e tomada. Você percebe? Uma brechinha pode fazer com que a nossa vida seja totalmente destruída. Pelas consequências que podem ser trazidas em nossas vidas. Mas que a sua cidade não tenha brecha nenhuma, meu irmão. Que você esteja firme, que a sua muralha esteja firme, que você esteja fundamentado na rocha eterna que é Cristo, que a tempestade que vier, os ventos que vierem, as águas que se levantarem, não prevaleçam contra você, nem contra a nossa vida. Que você seja luz, que você seja luz, que você brilhe essa luz que é Jesus.